Os estudos têm mostrado que mais de 2 horas de tela seguida também pode prejudicar o sono. Jovem Pan News. E o tema do programa de hoje é muito bacana, é muito legal. Vamos falar sobre a qualidade do sono. Semana do Sono 2020. É um trabalho que está sendo feito em todo o Brasil praticamente a respeito do quanto é importante nós termos qualidade no sono. Sono e sonhos melhores para um mundo melhor. Como é bom sonhar, né? Sonhar, aí você acorda bem, como é bom dormir bem e por aí vai. O nosso convidado de hoje, Dr. Jaime Matos Ferreira, pneumologista especializado na medicina do sono. E temos também uma psicóloga que vai conversar conosco, a Renata Rafi, que está aqui ao nosso lado também, fazendo parte da bancada hoje do programa Pan News Entrevista. Primeiro eu vou cumprimentar as mulheres, afinal de contas o cavalheirismo aqui também existe. Renata, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo certo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Você tem dormido bem? Tenho dormido bem. É mesmo? Na semana do sono, então, né? Melhor ainda. Melhor ainda. Vamos falar um pouquinho também sobre a importância da psicologia para se ter um sono saudável, um sono reparador. Dr. Jaime Ferreira, meu amigo, quanto tempo? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo privilégio aqui do convite e por permitir que, através da Associação Brasileira do Sono, a gente agradeça a ti, a Jovem Pan, né, News, e a divulgação, que isso é muito importante. E nós estamos trabalhando com uma população que 70% em alguma época da vida tem distúrbio do sono, e a maioria ainda não procura os recursos necessários para que seja mais feliz. A medicina, através da ciência, é claro, evoluiu muito em várias áreas, né, Jaime? Nós temos hoje métodos e maneiras, pode dizer assim, de se oferecer a quem tem distúrbios do sono uma melhor qualidade de vida, né? Porque o sono dizem que é o alimento da alma, é verdade? Eu acho assim até que a doutora Renata está mais apta para responder isto, mas não existe ninguém feliz se não dormir bem. Isso assim, é uma coisa que essa tecla eu sempre bato. São 3 bilhões e 500 milhões de anos que o nosso cérebro foi acostumado com um ciclo claro e escuro. E nos últimos 120 e poucos anos, em função da energia elétrica, estão tentando desafiar a natureza. E hoje nós temos muita gente com distúrbio do sono, inclusive privação de sono, que está levando a uma série de doenças que complicam a vida das pessoas. Então, sem sono, ninguém vive. Para a gente viver bem, 3 coisas são primordiais: sono, alimentação saudável, atividade física. Sem esse trio, é muito difícil alguém ter uma vida saudável e com alegria de viver. Agora, Renata, quando se fala em psicologia, nós falamos em um apoio moral. A psicologia disponibiliza ao portador de um distúrbio de sono, por exemplo, uma forma de dar a ele uma melhor qualidade de vida. Como é que entra a psicologia nesse processo? É interessante essa pergunta, tanto porque a psicologia do sono é uma área recente, que, né, nós na Associação Brasileira do Sono estamos certificando psicólogos em psicologia do sono, né? Então, assim, há um conhecimento sobre o sono em prol também da psicologia, né? Então, o que acontece? Há muitos distúrbios de sono, vamos falar o mais frequente, que é a insônia, que está sempre associado com outras comorbidades psiquiátricas, né? Na maioria das vezes. A insônia pode ser primária, ou seja, ter só o problema de sono, mas é muito frequente ele vir junto com ansiedade, com depressão, caminharem juntos, né? E o que acontece? Há recursos não farmacológicos, comportamentos que podem favorecer um sono de boa qualidade. Né? Então, quando a gente pensa no ser humano, tem que pensar nele, no biopsicossocial e tudo que envolve qualidade de vida, tudo. E nisso entra também alguns hábitos e qualidade de vida saudável. Então, nós vamos trabalhar na psicologia, tanto quando a gente recebe o paciente insone, muitas vezes esse paciente está com ansiedade, com depressão ou com outras questões, que junto com terapia ou muitas vezes com alguns manejos comportamentais, ele consegue vir a dormir melhor. E a questão do sono também é muito importante na criança. É frequente muitas vezes o problema de sono da criança vir só devido a maus hábitos, devido à falta de rotina.
Então uma orientação que não precisa da medicação também é importante. E aí entra o psicólogo sobre o manejar, sobre comportamentos que podem favorecer o sono. Quando trata a intenção é buscar também o restante que está em casa e fazer um atendimento mais globalizado para fazer com que esse periférico, esse lar que lá moram as pessoas, tenham eles uma melhor noite de sono? Isso é bem interessante, porque quando se trata de sono, uma criança que não dorme bem, ela acaba afetando todo o círculo familiar, né? Então, os estudos vêm mostrando, por exemplo, que crianças que têm curta duração de sono, que despertam muito à noite, que dormem mal, a relação com má qualidade de sono nos pais, os pais ficam privados de sono, e depressão materna. Né? Então, assim, a curta duração de sono na criança está associada à depressão materna, estresse parental, problemas no relacionamento conjugal. Então, só que é uma relação bidirecional. Ao mesmo tempo que a privação de sono, vamos dizer, perturba a saúde mental materna, a saúde mental dos pais, não só materna, né? O estresse conjugal, enfim. Esses componentes, né? A relação conjugal, a depressão dos pais, a saúde mental dos pais também interferem no sono da criança. Porque, por exemplo, se os pais estão passando por problemas emocionais, eles têm mais dificuldade de ensinar a criança a dormir sozinha, né? A questão do dormir também é um aprendizado. Então, se a criança, por exemplo, que é uma queixa muito frequente, que as mães, os pais me procuram muito, é assim, meu filho desperta a noite inteira, meu filho só consegue dormir comigo. Exato. Muitas vezes a criança aprende a adormecer na presença materna, na presença paterna, e aí na ausência dessa presença, quando ela desperta à noite, que é natural para a arquitetura biológica do sono, ela vai precisar daquela mesma condição que ela iniciou o sono. Então, aquela criança que ela aprende a adormecer mamando, no peito da mãe, na mamadeira, no colo, ou aquelas crianças que ficam dando voltas e voltas de carro para conseguir adormecer, Isso. ela aprende a adormecer nessa condição. E aí no meio da noite, quando é natural despertar, se você aprende a adormecer independentemente, você desperta, volta a dormir. Criança de 7, 8 anos de idade é muito comum, né? Ela sai do quarto dela para ir dormir com a mãe. E o pai e a mãe aceitam como se aquilo fosse... Estão deseducando o filho com relação ao sono? Na verdade, muitas vezes é aceito, né? Tem até tomar um pouco de cuidado, porque é difícil julgar, porque imagina um dia inteiro de trabalho, um dia cansativo, a criança chora, então o choro é um estímulo aversivo, né? É algo aversivo. Então o que é mais rápido? Você permitir que a criança durma junto. Isso. Né? Porque assim, para você ensinar um novo padrão, muitas vezes leva tempo, e é aversivo você deixar chorar. Por exemplo, a criança deixar chorar para ela aprender. Né? Então, hoje em dia nós estamos trabalhando com recursos mais lúdicos também, com formas de premiações, com formas de ensinar a criança a dormir sozinha sem ter que apenas deixar chorar. Né? Tem aproximações graduais, mas rotina na infância é primordial. O sono ele acaba afetando as questões de bem-estar emocional, de desempenho, aprendizado, e o sono também é um aprendizado. Então, quando fala assim, aonde que a psicologia entra? Muitas vezes, em ensinar a dormir, é uma questão de condicionamento, né? De ter hábitos saudáveis. Hoje em dia, com adultos, a gente tem trabalhado com pesquisas que têm usado até meditação, técnicas de mindfulness, trabalhar várias coisas assim que podem estar interferindo. É importante, bacana, nós termos essa disponibilidade de auxílio, né, aos pais que de repente encontram dificuldades até para reeducar seus filhos com relação à questão de dormir. Doutor Jaime, o mundo moderno está fazendo com que o homem viva mais. Agora, viver mais e não ter qualidade de vida não é legal. Isso passa pelo sono. Por exemplo, eu durmo 3 horas por noite, mas aí no dia seguinte eu recupero aquele sono que eu perdi ontem. Isso é verdade? Recuperar o sono, Jaime? O cara que dorme 5 horas e meia, 6, e se ele puder tirar uma siesta, fazer aquele soninho depois do almoço de 1 hora, é válido, ele recupera sim. Uma vez nós perguntamos para o espanhol, Montserrat, o que é que ele achava da siesta? Né, siesta. O espanhol, o argentino, quer dizer, o pessoal do espanhol usa muito. Eles param, vão dormir, depois voltam. Ele disse assim, a gente não tem uma base científica para dizer é ótimo, é bom. Mas o que a gente constata é o seguinte, quem tira a siesta é mais feliz, é mais alegre. Uma dormidinha depois do almoço
recupera. Principalmente quem tiver alguma privação de sono. Porque se ele tiver as 8 horas regulares, o adulto, nós estamos falando, óbvio, Sim, né? o adulto. As crianças varia por faixa. A verdade é que o soninho depois do almoço, o teu resto de dia, à tarde, o início da noite, para quem dorme mal, ou tem algum problema, Isso. fadiga, estresse, o sono quebrado, aquele fragmentado, que ele não consegue recuperar as energias dele, quando chega ali pelas 6 horas, é a hora do lusco-fusco. Isso. Se ele consegue tirar uma cestazinha, é um hábito que ele, aquele resto de dia, ele vai estar muito bem e feliz. Renata, uso de aparelhos eletrônicos em demasiado desconcentra a pessoa depois que ele sai de frente da tela e tem uma ingerência muito grande em seu comportamento, até no sono. É verdade? Certamente. Nós podemos pensar tanto para o conteúdo da tela quanto para a luz, né? Então, se a gente for pensar no sono, o que acontece? Nós temos um hormônio chamado melatonina. Melatonina, que é secretado pela glândula pineal, né, no período do escuro. Ou seja, o que faz com que o hormônio seja secretado é o escuro. Tanto que a secreção inicia, por exemplo, no crepúsculo, quando o sol começa a baixar, né? O que acontece? A emissão de luz entra na nossa retina e muitas vezes pode bloquear a secreção do hormônio de sono. Então, imagina assim, crianças, e não só crianças, adultos, idosos, todas as faixas etárias estão passando muito tempo em tela. E os estudos vêm mostrando que tempo em tela, alto tempo de tela, está relacionado, está associado com redução da duração do sono e também a pessoa demora mais para adormecer. Qual a importância da melatonina para a composição do nosso organismo, Renata? Pelo menos 1 hora antes de adormecer, é interessante você desligar os eletrônicos. Tanto porque você precisa se autoacomodar, se preparar para o sono. No final da tarde, início da noite, você pode reduzir as luzes. E junto a isso, começar com atividades calmas que te preparem para dormir. Por exemplo, assim, então 1 hora antes de dormir, tomar um banho, tomar um lanche leve, né? Lógico que não é uma feijoada antes de dormir. Rodízio de pizza, carne, rodízio de carne. Um lanche leve, né? Certo. A ingestão de, por exemplo, líquidos também é bom reduzir pelo menos 2 horas antes de dormir para você não ficar acordando muito para ir ao banheiro, né? E a questão também do líquidos, por exemplo, café, álcool, isso também pode afetar. Cola. Sim. O chá, alguns chás, por exemplo, chá verde é estimulante, né? O chá preto tem cafeína. Então é interessante, cafeína só até as 4 da tarde. Influencia no sono, até atividade física. Então, para pessoas que têm dificuldades para dormir, é interessante fazer atividade física de manhã. Porque à noite, o que acontece? Nós temos o hormônio do estresse, que é o cortisol, que ele fica no pico de manhã e vai reduzindo ao longo do dia. Né? Então, quando você faz atividade física momentos antes de dormir, esse cortisol vai subir e você vai ficar agitado para o sono. Agora, a questão, quanto tempo uma criança, um adolescente pode ficar de frente a uma tela, Renata? Existe um tempo específico ou não? Os estudos têm mostrado que mais de 2 horas de tela seguida também pode prejudicar o sono. Mais de 2 horas? Mais de 2 3 horas é horas. tempo, né? É bastante. Na verdade, assim, é bom evitar, né? É lógico que, como estávamos conversando agora há pouco, ninguém é contra a tecnologia, né? Mas tem que ter né? É importante ter um limite, tem né? Que então, limitar, né? Por exemplo, à noite não é recomendado. Então, assim, começou a escurecer, pelo menos 2, 3 horas antes de dormir, para a criança já é bom não ter tanto contato com eletrônicos. Então, assim, o sono é importante para tudo. Pessoas que dormem no claro, tudo isso pode afetar o teu sono, porque vai influir no hormônio de melatonina, né? Pode bloquear a secreção de melatonina. Ela induz o sono. E durante o sono, como ela lhe falou, os hormônios do crescimento, que é mais ou menos entre meia-noite e 1h30, é que ele é produzido. E a criança que começa a quebrar o sono, dormir mal, o crescimento e desenvolvimento dela também atrapalha. E como ela disse antes, é uma coisa de grupo, porque se os pais não tiverem orientados sobre isso, não vai conseguir dar uma diretriz correta para o filho. Nós não podemos nos esquecer que, para ser uma vida normal, com todos o nosso sistema metabólico em ação, precisamos do sono. E sem o sono não tem como ser feliz. A psicologia hoje, por exemplo, a pessoa vai no Jaime, o Jaime avalia e tal, doutor, eu tenho muito sonho ruim, eu tenho pesadelo, essa coisa toda. A psicologia também ajuda essas pessoas, Renata? Olha que interessante. Você sabe que o episódio de pesadelo são maiores
quando você está privado de sono. A privação de sono também pode levar ao pesadelo. Diminui a hora de sono? Também. Achei interessante até mencionar a questão do horário para a criança. Tem estudos mostrando, por exemplo, que crianças que dormem depois das 10 horas da noite têm um sono pior do que aquelas que dormem antes das 10. Por quê? Porque está associado que crianças que dormem depois das 10, elas acompanham a rotina pré-sono dos pais. Vão dormir na hora que o pai vão dormir. Então ela acaba compartilhando de hábitos que não são da idade dela. E com isso ela tem um sono mais curto e demora mais para dormir. Então o que acontece? As crianças que dormem depois das 10, elas vão acordar mais cedo também. Elas vão ter o sono mais curto do que comparado àquelas que dormem 8, 9 horas. Então é interessante. Essa né? independência, eu acho que tem que ser exercida, né? O pessoal diz, não, mas isso aqui é tradição. Não. Eu acho que assim, não tem um consenso de dizer errado ou certo dormir junto. Tem famílias que se sentem seguras, que gostam. Não há um consenso dizendo isso é errado. Mas assim, se decidiu dormir junto, que a criança tenha a sua própria rotina, seus próprios horários e seu próprio espaço. Só lembrando que enquanto ele pode levantar mais tarde, tudo bem. Mas a hora que ela tiver um compromisso e tiver que levantar mais cedo, aí vai ter privação de sono. Aí virão todos aqueles distúrbios psiquiátricos, de comportamento, de irritabilidade. Imagine uma das coisas que a Ação Brasileira de Sono, principalmente o grupo da psicologia, estão fazendo para as aulas não iniciarem às 7. Em alguns países já estão começando às 8h30. Um pouco mais tarde. Porque adolescente, o adolescente nem se fala, né? E aí tu vais ver, porque eles verificaram que o rendimento do que estudavam à tarde era entre 10% e 15%, coisa nesses termos aí, melhor do que os da manhã. Então, já tem muitos países verificando isso. A Associação Brasileira do Sono está trabalhando junto a políticos, junto a escolas, universidades e tal, para que o pessoal comece a repensar isso e realmente mudar os horários de início de aula. 8h30 da manhã. Porque é muito difícil uma família dizer assim, não, meu filho, agora tu vai dormir cedo e pronto, vai para a cama. Porque a gente tem de pacientes que tem, leva o computador, leva o iPad, o celular, não sei o quê. Eu sempre insisto aquela máxima velha, antiga, que gente, é coisa de velho. Cama, se faz amor e se dorme. Com certeza. Não use cama para outra coisa. Leva o computador para a cama e fica lá. Tá sem sono? Levanta. Quer ler? Vai ler. Bateu sono? Vai para a cama. Não fique levando comida e lanchinho e tudo. Aí daqui a pouco vira bulimia, porque a hora que parar vai se acordar sem perceber e tá comendo lá. Exatamente. E é comum as pessoas, às vezes, assim, ruminação antes de dormir. Né? Assim, tem um autor, Alan Button, que ele fala assim, que a insônia é a vingança da mente por todos os pensamentos que você evitou durante o dia. Então tem algumas estratégias para você fazer assim, para você dormir. A preocupação vem só à noite. Isso. Pega uma folha e vomita na folha todos os seus pensamentos. Escrevendo, fazendo quadradinho. Lista de atividades para você se ocupar. Palavra cruzada, por exemplo, também é uma forma de você ficar ali, aí vai cansando o cérebro, daqui a pouco você está dormindo. Uma coisa que não dá para ver é a fatura do cartão de crédito antes de dormir. Não, isso vai te acordar. Ruminante. Só lembrando, acho que as pessoas que não têm entendido o que é aquela pessoa que, usando o termo aqui nosso, encasquita com uma coisa. Isso. E ele fica remoendo aquele pensamento, aquela coisa. Inclusive, às vezes, ele está dormindo e continua. Tem um determinado tipo de sono que o que a gente faz, a gente lembra. Então, ele chega de manhã, se eu não dormir a noite inteira, esse troço me encasquitou, ficou remoendo. E isso aí, gente, atrapalha. Tu tens uma má percepção do sono, te acorda cansado, fragmentado e tu não vai ser alegre com isso. Renata, a prática da leitura para dormir é melhor do que a prática de ficar no celular? Excelente prática, leitura antes de dormir. Muito melhor do que o celular, sem sombra de dúvida. É mesmo? É mesmo. Então quem tem a mania de ficar no computador aqui e trocar por um livro, ele vai ter vantagens? Muitas. Não só vantagens no sono, como também na cultura, como também na empatia. Mas eu posso e ler no outras computador. Eu posso ler no computador. Então, daí você diminui a luz da tela, né? Por exemplo, já fizeram uma pesquisa com aquele Kindle, sabe o Kindle? Sim. Kindle. E daí tem o Kindle que ele simula como se fosse uma folha de papel. Ele tem menos danos do que essa luz na cara, que é a tela, né? Mas tem alguns dispositivos, né? Tem alguns dispositivos que conseguem reduzir a luz do celular. Eu acho que fica a dica aí, a leitura pré-sono é uma ótima prática de higiene do sono, pode melhorar a tua qualidade do sono e também vai melhorar outros aspectos da sua vida, inclusive a empatia, você consegue se colocar no lugar das pessoas. Sabe o que é interessante? Que agora nós estávamos na ação também do sono na academia. E eu perguntei
para uma mulher se ela dormia bem, ela respondeu: eu durmo bem, mas eu tô tomando remédio para dormir porque meu marido ronca. Então ela não teria problema para dormir naturalmente, não precisaria do remédio, mas ela só tá fazendo isso porque o ambiente, os sons, os ruídos prejudicam o sono dela. Então imagina se esse marido se tratasse, usasse CPAP. A sugestão que a gente dá, desde nova, reclame, diga o que está roncando, porque o ronco não é normal, é uma obstrução parcial, a apneia é uma obstrução total, e isso leva a série de consequências, principalmente hipertensão, arritmia, diabetes 2, 60% dos AVCs que ocorrem à noite em apneicos, do dia cai para 20%, isso é muito. Quem ronca, mesmo com pouca apneia, o Dr. Carol Lang, lá da Austrália, Sydney, ele fez um trabalho em torno de 10 anos, com 800 e poucos pacientes normais, 800 e poucos pacientes com apneia, e controlou a evolução nesse período. A demência, nos que não se tratavam, foi de quase 30% a mais, e o Alzheimer foi em torno de 12%, coisa assim, por cento a mais. Então, e os que usavam CPAP, mesmo tendo demência, foi mais lenta e mais leve do que os que não tratavam. A ciência está aí para nos dar qualidade de vida. Agora tem que saber usar. Renata Raffi, obrigado. Obrigada. Uma alegria poder vê-la. Sucesso no seu trabalho. Obrigada. Aí, você é uma profissional que tem uma capacidade muito grande de colocar em prática aquilo que você assimila. E nós precisamos de pessoas como você para fazermos um Brasil melhor e para darmos aos brasileiros uma melhor qualidade de vida com um sono decente para produzirmos mais para o bem do país. Obrigada. Pensando agora em coronavírus, então é importante todo mundo cuidar da imunidade, né? Isso. E o sono entra nisso. Então, obrigado, Jaime. Adrivan, em nome da Associação Brasileira do Sono, que organizou essa campanha, sono e sonhos melhores para um mundo melhor. Coisa boa. Isso é essencial. E em nome da Ação Catarinense de Sono, nós agradecemos a ti, a Rádio Jovem Pan, essa oportunidade que sabemos que tem uma abrangência muito grande. E isso aqui é muito importante que as pessoas tenham essas informações. E hoje eu fiz questão que a doutora Renata também entrasse em cena, porque principalmente esse aspecto das crianças, que é uma coisa que perturba muito as mães e as famílias. Então, muito obrigado e estamos à disposição.